Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses. A última vez em que eu estive trazendo aqui a palavra, nós iniciamos essa carta e pela misericórdia de Deus nós vamos tentar ler, entender e buscar de Deus aplicações para as nossas vidas de cada versículo dessa carta. Obviamente que não vai ser tudo hoje, a gente vai ao longo do tempo, nas oportunidades que nós tivermos, que o Senhor nos conceder, ir trazendo mensagens na carta aos Filipenses. Portanto, se os irmãos puderem, tiverem um tempo, abram a sua Bíblia em casa e leiam essa carta inteira. Leiam várias vezes, o Senhor com certeza falará com vocês. Da vez passada eu iniciei apenas com o versículo 1, onde está escrito uma saudação em que Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E na ocasião nós falamos bastante sobre ser servo de Cristo, escravo de Cristo, preso a Cristo. E eles, esses servos de Cristo, eles escrevem a todos os santos em Cristo Jesus. É assim que são chamados os irmãos de cada igreja. Não é assim que deve ser chamado apenas aqueles que nós consideramos com um alto grau de espiritualidade ou com um grau que a gente possa imaginar que é superior aos outros. Na tradição, no meio evangélico, não existem pessoas consideradas como santos especiais. Todos nós somos santos e assim somos chamados, porque nós fomos separados pelo Pai. Separados do mundo para estarmos na comunidade de fé, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós somos santos. E o fato de nós errarmos, de nós cometermos falhas e tropeçarmos, não nos tira a santidade. O Senhor continua nos santificando. Notem que eu falei errarmos, associando isso a tropeçarmos, cometermos falhas acidentais, mas não viver o pecado como estilo de vida. Quem vive o pecado como estilo de vida não é santo, não faz parte da comunidade dos santos, não é igreja, está excomungado. Essa palavra parece ser forte, mas ela é simples de entender, é só fora da comunhão, só isso. Só isso e tudo isso, né? Porque é muito sério ficar fora da comunhão. Mas as pessoas, quando escutam essa palavra, se assustam, acham que é um xingamento. Não é um xingamento, é uma descrição de uma triste realidade. Uma pessoa excomungada é alguém que está fora da comunhão. Quem está fora da comunhão é porque não é santo. Quem não é santo não é porque não seja perfeito, porque nenhum de nós é. Quem não é santo é aquele que está vivendo no pecado e dele não quer sair. E a ele se rendeu e chama o que é errado de certo. E continua fazendo e continua vivendo e não achou lugar de arrependimento. Esse não é santo. Mas os demais que estão lutando contra as tentações, lutando contra as suas falhas, lutando juntamente com Deus para serem aperfeiçoados, estão presentes na igreja, comungam com a igreja, estão sujeitos à liderança da igreja, ouvindo pastores e mestres, bispos e diáconos, sendo aperfeiçoados para aquele grande dia. Estes são santos. Então vocês façam um auto-julgamento. Se vocês cabem na primeira descrição, se você coube na primeira descrição, você não é santo. Se você coube na segunda, você é santo. Se não é, está convidado pelo Senhor Jesus a se tornar um santo. E aí essa carta fica sendo para você também.
além de escrever para os santos, ele escreve para bispos e diáconos. Eram apenas essas duas categorias que existiam na igreja. A igreja tinha uma estrutura muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profunda. Não quero entrar aqui em muitos méritos, mas fico me questionando, talvez, se nós não funcionássemos melhor apenas com bispos e diáconos. Apenas com esses dois tipos de liderança, bispos e diáconos. O que é bispo? Bispo vem de uma palavra grega chamada episcopos. Você já ouviu a palavra episcopal? Com certeza a palavra episcopal você já ouviu. E certeza já ouviu a palavra escopo. Alguém aqui já deve ter ouvido a palavra escopo. Existe até uma condição psicológica chamada de escopofilia, que é quando a pessoa tem um vício de olhar, ela gosta de olhar. Então, escopo tem a ver com olhar. Episcopos, que gera bispo, também tem a ver com olhar. Então, bispo é quem olha pelo rebanho. Bispo é um supervisor da igreja, uma pessoa que está olhando para a igreja, só isso. O pessoal aqui complicou demais as coisas. Só de determinado período para cá que bispo ficou sendo uma autoridade que estava acima de várias igrejas e que é como se fosse o chefe dos pastores. Mas nos tempos de Paulo, e quando essa palavra surgiu, o bispo era um pastor da igreja local. Também chamado de presbítero, porque presbítero significa ancião, uma pessoa madura, uma pessoa com uma certa experiência, uma pessoa com vivência. Então, presbítero, ele era um bispo. Todo bispo tinha que ser presbítero, porque não podia ter um bispo que não fosse um ancião. Presbítero significa ancião. Está muito confuso, irmão? Inclusive tem uma doença que dá nos olhos, uma doença não, uma condição, que eu já cheguei nela, que chama presbiopia, que é a vista do ancião. Eu não sou ancião, não me considero ancião, mas depois dos 40 e poucos anos, a gente começa a ficar com a vista um pouco diminuída. Por isso é que se diz presbiopia. Presbítero, ancião, uma pessoa madura, que tem experiência, não pode ser um novato, não pode ser um neófito, não pode ser alguém que não tem uma certa vivência, uma caminhada, não pode ser alguém assim para ser um bispo, tem que ser um presbítero. Para ser bispo tem que ser presbítero, para ser supervisor tem que ser ancião, entenderam? Não é simples. O pessoal aqui complicou, né? O pessoal aqui complicou. Então, e diácono, os irmãos se lembram que em Atos capítulo 6 explica como é que eles surgiram. Surgiram porque houve uma questão entre as viúvas, e os diáconos surgiram para que houvesse uma resposta, uma assistência às necessidades dos irmãos que estavam dentro da igreja. Necessidades materiais mesmo, né? Então a igreja era composta por bispos e diáconos. Em Filipos, nessa cidade, havia bispos e diáconos. E os demais eram o quê? Santos. Mas os bispos e diáconos também eram santos. Então são essas três categorias: bispos, diáconos e santos. É isso, é disso que se compõe a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é simples e é bonita. Essa simplicidade é que traz a sua beleza. Então, ele continua dizendo assim: para os santos, os bispos e os diáconos de Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Era assim que se começava toda a carta, com essa saudação, com esse desejo. E é um desejo bom, é bom que nós desejemos o bem para os nossos irmãos. É bom que nós abramos a boca e possamos dizer: graça e paz seja contigo, meu irmão. É bom. Que o Senhor nos conceda que quando nós falarmos essas palavras, elas tenham um peso assim muito forte de verdade. Não um peso mágico assim de que, porque eu estou dizendo graça, a graça virá. Porque eu estou dizendo paz, a paz virá. Mas um peso de intercessão. Um peso de um desejo de um irmão que ama o outro e que deseja para ele o melhor. E o melhor que tem, o melhor que existe é a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.
Isso é o melhor que alguém pode desejar para alguém. É o melhor que alguém pode provar nessa vida. É graça e paz do Senhor Jesus. No meio dessa pregação eu intercedo, eu peço, eu oro ao Senhor, que nesse momento os atormentados recebam graça e recebam paz do Senhor Jesus. Ele continua falando. Notem que eu já estou lendo, já estou explicando e já estou aplicando o texto. É possível que em algumas pregações a gente primeiro leia o texto, depois explica o texto, depois aplica o texto. Mas eu quero que os irmãos já vão prestando atenção, porque eu já estou fazendo as três coisas meio que ao mesmo tempo. Vou lendo, vou explicando e vou aplicando, porque se a gente não aplicar para a vida, então não vale. É só conhecimento, tem que aplicar. Ele continua no verso 3: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Quando Paulo se lembrava dos filipenses, ele dava graças a Deus por tudo. Não sei se cabe eu fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Quando as pessoas lembram de nós, quando alguém lembra de nós, quando alguém lembra de você, será que essa pessoa pode agradecer a Deus por tudo que ela está se lembrando, né? Que lembranças, olha aí a aplicação, é uma aplicação agora. Que lembranças nós temos deixado para as pessoas? Eu sei que parece conversa de enterro até, né? Que lembranças você vai deixar para as pessoas depois que você partir. Mas não é disso que eu estou falando de agora mesmo, em vida. Que lembranças você tem? Quando a pessoa lembra de você, ela tem que sentimento? O sentimento deveria ser esse: eu dou graças a Deus. Toda vida que eu me lembro do irmão fulano, eu dou graças a Deus. Quando eu lembro daquela experiência que eu tive com a irmã, com a igreja fulano de tal, com aquele encontro de pastores, com aquele congresso, quando eu lembro, eu dou graças a Deus. É para ser assim, para quando a gente for lembrado, as pessoas poderem dizer assim: graças a Deus, pelo irmão fulano, pela irmã fulana. E não quando eu for lembrado, a pessoa dizer assim: misericórdia, toda vida que eu me lembro desse irmão, chega a me dar uma pontada no meu coração, de tanta decepção que eu tive, de frustrações que eu tive, de esperar uma coisa e não ser assim, né? De ver como essa pessoa me tratou, o jeito que ela agiu comigo. Então, o apóstolo Paulo, ao lembrar deles, só tinha motivos para dar graças a Deus. Como é que o apóstolo Paulo conheceu eles? Você depois em casa, se quiser, pode ler em Atos, no capítulo 15, a partir do versículo 36 em diante. Aí você vai lendo, porque entra pelo 16 e conta a história de como é que Paulo conheceu esses irmãos. Começa com uma desavença. Paulo teve uma desavença com Barnabé, e essa desavença não gerou uma ruptura da relação, eles continuaram irmãos, mas um foi para um lado e o outro foi para outro. Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo foi com Silas para outra região. Visitou igrejas na região por onde andou, na sua segunda viagem missionária, até que ele chegou num lugar chamado Troade.
que vocês conhecem melhor como Troia. Troia, vocês conhecem, né? Aquela do cavalo. Paulo estava lá e é dito uma frase muito forte, é dito assim, que o Espírito de Deus impediu eles de irem para um determinado lugar, e por isso é que eles foram parar em Troia. Quando Paulo estava em Troia, não sei se num sonho, mas muito mais provavelmente numa visão muito clara, ele viu um homem macedônio. Ele percebeu que aquele homem era da Macedônia, ele teve uma visão. Naquele tempo existia uma região chamada Macedônia. Inclusive hoje existe um país chamado Macedônia. Mas aquela Macedônia lá era outra. E esse homem dizia algo muito comovente, muito tocante. Esse homem dizia assim: passa aqui na Macedônia e nos ajuda. Nós precisamos de ajuda. E Paulo entendeu que a ajuda que eles precisavam não era dinheiro, não era um abraço, não era uma palavra de conforto, era o Evangelho de Jesus. De Troade, ele viajou e foi direto para a Macedônia, obedecendo à visão que ele tinha contemplado ali. E ao chegar na Macedônia, a primeira cidade da Macedônia, porque a Macedônia era uma região com várias cidades, a primeira cidade que ele entrou foi Filipos. E foi lá que ele, indo procurar um lugar para orar, encontrou algumas mulheres que estavam reunidas e ali pregou o Evangelho. Foi lá que ele conheceu uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, que já era convertida ao judaísmo, mas que não conhecia a palavra de Jesus, e se converteu porque Paulo e Timóteo pregaram para ela, porque aí Paulo já estava junto com Timóteo, porque nessa viagem ele conheceu Timóteo em Icônio. Pregou para Lídia, pregou para a casa de Lídia, Lídia também espalhou o Evangelho, ali já se tornou uma pequena igreja. Era lá que Paulo, quando passava com Silas e Timóteo, uma mulher dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo sabia que aquela mulher estava possessa de um espírito de adivinhação. E Paulo ordenou ao espírito que saísse, o espírito saiu. Essa mulher ficou liberta. Mas os donos dela, porque ela era escrava, e eles ganhavam dinheiro com ela adivinhando, ficaram revoltados com Paulo e deram um jeito de Paulo ser preso com Silas. E foi nesta prisão onde ocorreu aquele famoso terremoto. Foi em Filipos. Terremoto aconteceu, o carcereiro se desespera, porque as correntes caíram, mas ninguém morreu. Foi um terremoto bem específico, localizado para libertar Paulo e Silas. Eles são libertos. O carcereiro vai se matar, porque ele sabia que ia ser punido com a morte. E Paulo diz: não faça mal a ti mesmo, estamos todos aqui. E aí Paulo diz aquela famosa frase para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo vai para a casa dele, batiza a família dele toda. E no outro dia, ele recebe uma notícia de que vai ser realmente solto, não vai ter nenhuma acusação mais contra ele. E de lá ele vai embora para Tessalônica, onde ele vai também fazer uma igreja, plantar uma igreja e depois escrever 2 cartas para lá. Então é assim que Paulo vai para Filipos, conhecendo essa mulher chamada Lídia, libertando essa jovem, levando o Evangelho e trazendo salvação a esse carcereiro. E ali surge uma igreja, onde não existia uma igreja. O tempo vai passando, o apóstolo Paulo vai viajando para outros lugares, ele termina preso em Roma, e de Roma ele escreve essa carta. Preso, ele escreve essa carta de uma prisão. Eu tinha até já mencionado isso na outra vez que falei sobre Filipenses. Então, o apóstolo Paulo, quando se lembrava daquela experiência, daquela viagem que ele fez para lá,
das coisas que lá aconteceram, da maneira como ele foi tratado, ele dava graças a Deus quando recordava dos irmãos de Filipos. E ele diz no verso 4: eu me recordo fazendo sempre com alegria. Inclusive essa epístola é chamada de a epístola da alegria. Em todos os capítulos tem essa palavra. Paulo, com alegria, fazia súplicas pelos filipenses, por todos vós, em todas as minhas orações. Eu me lembro de vocês, dou graças a Deus por vocês e faço súplicas por vocês. E intercedo por vocês, porque quem está de pé pode cair. E Paulo intercedia ao Senhor para que aquelas pessoas que estavam de pé na presença de Deus não caíssem. Por isso Paulo, em suas orações, lembrava sempre deles e pedia por eles. No verso 5 diz assim: também pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi o primeiro dia? Aquele dia em que ele entrou na cidade e encontrou essa mulher chamada Lídia. Desde aquele dia houve cooperação daquela gente. Esse povo aqui é um povo, esse povo de Filipos é um povo que tem muito a nos ensinar. É um povo em quem nós devíamos nos inspirar. E pode ser um povo que nos faz vergonha, não por erros deles, mas por a gente parar e se comparar com eles assim, e ver como nós muitas vezes estamos sendo negligentes na cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia, Paulo teve a cooperação dessas pessoas. E ele está dizendo que isso não parou. Ele está dizendo no versículo 5, até agora. Até agora eu aqui preso e vocês continuam cooperando no Evangelho. Quando a gente, se Deus quiser, continuar a leitura e chegar lá mais para frente, a gente vai perceber que Paulo estava falando de ajuda financeira. Porque Paulo precisava de ajuda financeira para continuar pregando o Evangelho. Não era ajuda financeira para ele comprar um carro novo, para ele comprar uma casa em Alphaville, ou para ele fazer uma viagem para a Europa. Inclusive ele já estava lá. Filipos é na Europa. Era para que o Evangelho fosse anunciado, para que ele pudesse fazer as viagens, para que ele tivesse um suporte, para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse se vestir, para que ele pudesse ter os livros que ele usava para estudar, porque ele precisava disso. E esta foi uma igreja que do começo ao fim apoiou o apóstolo Paulo. Sendo esta uma igreja que não era feita de pessoas riquíssimas. É dito da Macedônia, muitas vezes, que os irmãos de lá, na sua pobreza, socorreram outros necessitados. Pobres socorrendo outros necessitados. Pessoas que às vezes iam além das suas posses para socorrer os necessitados, para cooperar com o Evangelho. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar hoje aqui como ponto central, principal, para nós pensarmos como igreja local. Como é que está o nível de cooperação seu com o Evangelho? Como você está cooperando
com o Evangelho. Veja o versículo 5, a expressão é do versículo 5. Vossa cooperação no Evangelho. Como é que você está nisso? Temos vivido, irmãos, um tempo em que todos nós somos tentados a vivermos voltados para o nosso próprio umbigo. Temos vivido um tempo em que a única ajuda que nós buscamos, muitas vezes, como diz aí uma frase engraçadinha, é a gente trabalhar pela Santa Casa lá de casa. Pela sua própria casa, em seu próprio benefício. É uma tentação. Eu não estou aqui afirmando que nós estamos desse jeito. Eu estou dizendo que nós vivemos um tempo onde a tentação para isso é muito grande. Uma tentação que nos induz a não cooperar. Cooperar significa operar junto, trabalhar, fazer algo prático, entendeu? Tomar alguma atitude. A palavra aqui no original é koinonia, que é comunhão, mas ela não está aplicada apenas a dizer assim, vocês estão sempre juntos. Estarmos sempre juntos também é um mandamento, como estamos agora aqui juntos. Mas é possível estarmos juntos e não fazendo absolutamente nada, no sentido prático. É muito importante que estejamos juntos em oração, fazendo estudos bíblicos, é muito importante. Inclusive, mais uma vez aqui, nós colocamos e avisamos que nas quartas-feiras voltaram permanentemente os cultos de oração, permanentemente. Assim como existe a programação do sábado, do domingo, também existe a da quarta-feira às 7:30 da noite. Vir para cá faz parte da cooperação. É uma parte importante. Nisso, alguns já têm sido negligentes. Por exemplo, a escola bíblica do sábado pela manhã. O que faz você que não vem, não vir? Cada um é que deve responder para si mesmo. Porque não é justo que alguém que não conhece a sua vida lhe acuse. É você quem tem que olhar para si e dizer, por que é que eu não coopero com a igreja? Estar aqui é uma forma de cooperar. Estarmos reunidos é uma forma de cooperar. Mas notem que eu falei desde o princípio que ainda não é o suficiente, tem que fazer mais. Tem que entregar mais, trabalhar mais. O que é que nós temos feito em prol do Evangelho, do avanço do Evangelho? Ah, pregador, tem tanta igreja, toda esquina tem uma igreja. Eu não estou falando disso, eu estou falando da igreja local, as pessoas que estão aqui, o povo que faz parte dessa comunidade. O que nós temos feito para que o Evangelho avance através de nós? Eu sei, irmãos, que o Evangelho não depende desta igreja local. Ai do Evangelho se dependesse da nossa igreja local. E aí eu não estou criticando a nossa igreja local. Ai do Evangelho se dependesse de qualquer igreja local, entendeu? Porque é um povo espalhado pela terra. Inclusive não depende nem do povo todinho, porque o Evangelho é de Deus. Deus tem o Evangelho no seu controle, mas no seu controle, na sua soberania, Ele decidiu dar um mandamento de que a igreja é quem deve propagar este bendito Evangelho. E a igreja é quem deve cooperar com este bendito Evangelho.
cooperar com o seu tempo, cooperar com os seus dons, talentos, cooperar com os seus bens. Notem que esta mensagem nada tem a ver com aquelas tentativas insistentes e irritantes de fazer as pessoas entregarem bastante dinheiro. Não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo tem a ver com dinheiro também, mas para a promoção e a propagação do Evangelho. Então, faça um exame de consciência à luz da palavra ouvida nessa noite. Nós precisamos ser cooperadores. Nós não somos chamados para sermos frequentadores de culto. Precisamos ser cooperadores no Evangelho, assim como foram os filipenses. Onde Paulo estava, para onde Paulo ia, os filipenses davam um jeito de enviar oferta, enviar ajuda, enviar pessoas. Uma vez eles enviaram uma pessoa para ajudar Paulo, chamava-se Epafrodito. Ele foi de lá, de Filipos. Por isso que Paulo diz: vocês cooperam desde o primeiro dia até hoje. É Deus quem está fazendo isso em vocês. Por isso que o versículo seguinte diz: aquele que começou a boa obra em vocês, esse há de completá-la até o dia de Cristo. Por que Paulo sabia que uma boa obra tinha sido iniciada na vida deles? Pelas atitudes, pelos frutos que eles demonstravam. Que frutos eram esses? Eram muitos, mas o primeiro mencionado aqui é que eles eram cooperadores. Cooperadores. A mensagem de hoje tem esse objetivo, de estimular, de inspirar nos irmãos o desejo de se tornarem cooperadores. E não só mais espectadores, pessoas que vêm só para assistir. Essas pessoas não são igreja. Essas pessoas não vão subir, não vão. A igreja que vai subir é a igreja ativa, militante, cheia do Espírito, que coopera, que é viva. Pessoas que vêm só para se sentar e ouvir em algum momento, para poder se sentirem com a consciência tranquila, porque tirou um desencargo, fez um desencargo. Eu fui no culto. Grande coisa. Grande coisa. Digo isto, irmãos, porque estão fazendo isso, estão com essa prática. As pessoas não querem ter um compromisso diário com o Evangelho e elas acham que é muito suficiente elas irem aqui e acolá num culto, ou então uma vez por semana num culto. Aí elas dizem: porque eu não esqueço do meu Deus, eu tenho um tempo lá para o meu Deus, e o resto da semana é para quem? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos torne e trabalhe em nós para que nós nos tornemos verdadeiros cooperadores do Evangelho, como eram os filipenses. Em nome do Senhor Jesus. Amém.